Pedrão, agora vamos para o clássico de multidões, que é Flamengo e Corinthians. O primeiro jogo de ida no Maracanã foi 1-0 para o time do Flamengo, gol do Alexandre. Agora o jogo é na Arena Corinthians. O que você pode falar para a gente desse primeiro jogo, que eu já vou adiantando, só não foi mais porque o Hugo pegou até pensamento. Cara, como você mesmo disse, o Hugo ele catou tudo que podia nesse jogo e até o que não podia. Ele fez jus aos 500 mil que o Corinthians precisou pagar pro Flamengo para ele poder jogar, né? Inclusive, vai precisar de novo. Se eu fosse Corinthians, eu pagaria, cara. Sem sombra de dúvidas. Eu pagaria. Mas, voltando pro primeiro jogo, foi um jogo que o Corinthians precisou se defender demais, cara. Precisou se defender demais. E como você mesmo disse, o Hugo, ele se destacou, cara. Era pra ter sido pelo menos mais 2 gols ali fáceis do Flamengo, se não fosse o Hugo Souza. Então, o que a gente pode tirar desse primeiro jogo, cara, que foi assim, um jogo disputado. Foi, acho que foi uma disputa ali de ataque do Flamengo contra o Hugo Souza. Mas foi uma bela disputa, cara. Foi uma bela disputa. No primeiro tempo, particularmente, como você disse, foi um jogo de ataque contra a defesa, mas a gente não pode esquecer que no segundo tempo o Corinthians consegue equilibrar as ações, duas chances que poderia ter saído o gol com a bola no pé da trave no contra-ataque e num lance de escanteio que no bate-rebate ele chuta no gol e o Léo Pereira vira goleiro. Entendeu? Então o jogo está aberto e o Corinthians tem ainda grandes chances de poder se classificar. Agora vamos também falar sobre os jogos do meio de semana do Brasileirão, começando pelo time visitante, começando pelo Flamengo. O Flamengo que teve o clássico de Fla-Flu contra o Fluminense, também no Maracanã com o seu mando, e acabou saindo derrotado, perdendo de 2-0 para o time do Flu. Os gols foram marcados pelo Lima e pelo John Arias. E vale ressaltar, perdão, que ainda no primeiro tempo o Ganso perdeu um pênalti. E o Flamengo não foi bem com o time em reserva, né? O Gabigol estava jogando, o Bruno Henrique, o Rossi, o máximo que não tinha ali era o Nico de la Cruz e o De Arrascaeta. O que você pode falar dessa partida? Então, essa partida, assim, não teve muitas emoções pelo que eu vi, não teve muitas emoções. Foi muito mais esse pênalti perdido pelo Ganso e muito mais oportunidades vindas do Fluminense do que propriamente do Flamengo. Mas voltando ao que a gente tinha comentado no jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, possa ser que o Flamengo tenha assim desistido, não vou dizer desistido, deixou o Campeonato Brasileiro meio que de lado e vai focar somente na Copa do Brasil, porque o time não jogou, o time não quis jogar contra o Fluminense, cara. Eles praticamente assistiram o Fluminense jogar, não perderam demais, porque você mesmo falou, o Ganso perdeu um pênalti. Na verdade não perdeu, o Rossi pegou o pênalti, né, cara? O Rossi defendeu o pênalti. Então só não foi mais muito por certa incompetência do Fluminense. E o Flamengo veio com um time misto, um time assim, ok, não é um time fraco, porque mesmo os jogadores sendo reservas são jogadores bons, porém, assim, faltou talvez vontade dos jogadores. Eu acho que até meio que uma cartada da diretoria, né? Porque o Flamengo ele tá nesse ano de eleição agora, a gestão do Landini e do Marcos Braz tá ameaçada de sair do poder, então particularmente pode ser que eles tenham colocado o Brasileirão de lado, como você disse, para focar na Copa do Brasil para ganhar mais um título e tentar convencer o torcedor, né? Agora partindo por destaques do lado do Flamengo para essa partida contra o Corinthians, primeiramente o De Arrascaeta, mesmo lutando na sua melhor temporada, o De Arrascaeta ainda é um jogador fora da curva no Campeonato Brasileiro, é um jogador muito importante no clube. O Gerson, que vem fazendo uma temporada espetacular, é o Coringa ali no meio de campo, ataca, defende, faz de tudo um pouco. E o Gabriel, que não pode estar no seu melhor momento, não é mais o Gabriel de 2019, de 2020, aquele Gabriel que fazia 30 gols por temporada, mas ainda é o Gabigol. Ainda é um jogador que pode diferenciar uma partida e pode fazer aquele golzinho quando tu menos espera. O que você pode falar desses três jogadores? O Gabigol, ele é um cara muito fora da curva, assim, na posição dele, ele é muito matador. Então, mesmo ele não estando em boa fase, pode vir uma surpresa aí, cara. Porque o Corinthians precisa atacar.
Então possa ser que surja uma oportunidade assim de um contra-ataque, o Gabriel sair na cara com o Hugo Souza e o Hugo Souza vai ter que crescer, senão ele vai botar a bola dentro do gol, cara. Ele vai botar a bola dentro do gol. E agora a gente passa pro Arrascaeta e pro Gerson, cara. O Arrascaeta, como você mesmo disse, cara, ele é a estrela desse time. Na minha opinião, pode ter qualquer nome dentro do Flamengo. Ele é a estrela desse time. Ele faz o Flamengo jogar quando ele quer jogar, ele bota o Flamengo em outro patamar, cara. E o Gerson, ele é jogador atualmente de seleção brasileira. Ele vem se destacando muito. Ele é um cara que tem muita saída de bola. Ele consegue ligar o time da zaga pro ataque. Ele é um volante excelente, cara, na posição dele. E ele tá jogando no mais alto nível, né, cara? Agora, pelo lado do Timão, Pedrão, o Corinthians que veio muito pressionado para essa partida do meio de semana do Brasileirão, depois de uma goleada em cima do Atlético Paranaense 5-2. E essa vitória foi meio que para dar o respiro pro time. Depay fez o primeiro gol, Yuri Alberto desencantando também fazendo gol, dando assistência. O Corinthians vem com tudo para essa partida agora contra o Flamengo depois dessa goleada. Ah, cara, eu vou falar pra você, eles vêm pra cima, viu? Vem pra cima. Eu acho que era a virada de chave que eles precisavam. Eles precisavam de um placar mais expressivo para eles poder ter essa virada de chave. Por mais que eles não vão ter o Memphis, né, cara? Eles não vão ter Memphis no jogo da Copa do Brasil. E possa ser que fique um pouco complicado, mas eu creio que o Corinthians vai pra cima com tudo. O Corinthians não vai jogar com medo e eles precisam do resultado. Então, eu creio que eles vão pra cima e não vão olhar nem pra trás, cara. Agora puxando também os jogadores de destaque do Corinthians, como você falou agora sem Memphis, cresce a importância do Yuri Alberto lá no ataque, para comandar esse ataque do Corinthians para poder sair os gols. Então boto ele como destaque, boto também como destaque o craque desse time que é o Rodrigo Garro, quando o Garro com o Corinthians. Você vê o Garro dentro de campo, o que ele faz é impressionante. O Corinthians é uma coisa com o Garro e uma coisa sem o Garro. Dentro de campo isso é nítido. E o Hugo Souza, que depois da saída do Cássio, o Corinthians ficou naquela, Carlos Miguel, teve aquela confusão, Carlos Miguel acabou saindo, aí tentou o Donelli e o garoto não conseguiu se firmar, e agora sim arrumaram um goleiro de nível depois da saída do Cássio. O que você tem a falar desses três jogadores? Ah, vamos começar lá por trás, cara. Como eu havia dito aí anteriormente no vídeo, o Hugo, ele foi um cara muito decisivo para o Corinthians no primeiro jogo. O Corinthians não está em mais desvantagem muito por conta dele. Então, sim, ele vai ser um cara fundamental nesse segundo jogo também. Muito porque o Flamengo deve jogar no contra-ataque, então jogadas decisivas ele vai ter que ser fundamental nesse jogo para manter ainda a desvantagem pequena. E a gente passa pro Garro, né? O Garro, ele é o maestro desse time, cara. Ele brinca de jogar bola. Ele não joga bola, ele brinca. E assim, ele tem tudo que um 10 clássico possa ter e mais um pouco ainda. Ele é muito decisivo para esse time. E a gente passa pro Yuri Alberto, cara. Na minha opinião, o Yuri Alberto, ele não é um matador. Ele não é um 9 de origem. Assim, a torcida espera muito que ele faça gol, mas ele não é um 9 de origem. Não dizendo que ele não faça gol, né? Não dizendo que ele não faça gol. Mas eu creio que não seja, assim, o principal dele, a principal arma dele não seja isso. E outro cara que a gente pode citar é o Carrilho, cara. O Carrilho, ele vem jogando muita bola no Corinthians. Nesse último jogo ele destruiu, cara. Ele comandou o meio-campo do Corinthians assim de forma sensacional. Fazia um tempo que eu não via um meia se destacando assim. Ele é aquele cara que dá segurança pro time. Ele é aquele cara que meio que faz o trabalho sujo, né, Pedrão? Então agora vamos passar para as escalações. Como você falou, o Memphis Depay está fora do jogo, ele não foi inscrito a tempo pelo time do Corinthians, que também não vou contar com o Alex Santana, com o Diego Palácio e com o Maicon, ambos estão com lesões. Então o técnico Ramon Dias deve escalar o Hugo Souza no gol, a dupla de laterais vai ser o Mateuzinho e o Bidu, e a dupla de zaga com Kaká e Ramalho. No meio de campo vai vir com o Martinez, o Breno Bidon, o Carrilho, como você falou, e o Garro. E na frente vem a dúvida, porque temos o Yuri Alberto, só que não temos confirmado quem vai ser
o cara que vai jogar ao lado do Yuri Alberto, se vai ser o Thales Magno ou o Romero. Qual a sua opinião desse time? Ah, como é decisão, cara, eu puxaria muito pro. Assim, não vamos mexer no time que tá ganhando, cara. A gente tem ali duas opções. Uma das opções é o artilheiro da Arena Corinthians, né, cara? Ele é o artilheiro da Arena Corinthians, não tem, assim, na minha opinião, não tem muito o que dizer, cara. Thales Magno, ele chegou agora, ele já fez gol, ele joga muita bola, mas o Romero, pra mim, assim, é unanimidade, cara. Se fosse pra escolher os dois, eu colocaria Romero. Primeiro, ele tem a história dentro da arena. Ele tem a história com o Corinthians. Ele é um cara que se identifica muito com o Corinthians. E eu acho que ele possa sim fazer a diferença. Principalmente por estar jogando dentro da arena, né? Porque ele é o artilheiro da arena. Com certeza. Agora puxando pro lado do time do Flamengo, o Flamengo que não vai contar com o Carlinhos, que também foi um jogador que já participou por outro time na Copa do Brasil, e também não vai contar com grandes jogadores, com o Everton Cebolinha lesionado fora da temporada, com o Vinha que também está machucado, com o Luiz Araújo e com o seu principal jogador, que é o Pedro. Pedro também está fora. Então o técnico Felipe Luiz deve mandar o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E lá na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Então, que falar dessas baixas e, querendo ou não, o Pedro faz muita falta num jogo como esse, né, Pedrão? Mesmo tendo o Gabigol, o Pedro faz muita falta nesse jogo, né, cara? Ah, com certeza. Ele tava numa fase espetacular, cara. Ele tava numa fase, assim, incrível. Que era a chance em seleção brasileira. Era, assim, artilheiro com em vários campeonatos, não era somente em um campeonato, ele vinha fazendo gol praticamente todo jogo. Ele sempre foi muito decisivo e esse ano principalmente. Esse ano assim, ele estava sendo, acho que podemos dizer que foi um dos melhores anos da carreira dele antes da lesão. Então, sim, ele vai fazer muita falta, principalmente também pelo que a gente comentou, que o Gabigol não está em sua melhor fase. Então, ele era a válvula de escape desse Flamengo e ele tava dando conta, cara. É uma pena realmente a gente perder esse jogador para essa fase também da Copa do Brasil, porque senão eu digo que ele colocaria mais fogo nesse jogo, cara. Agora, a pergunta que eu acho que não quer calar para os corintianos e para os flamenguistas. Quem passa nesse jogo tão difícil? Eu vou ser bem sincero, eu vou jogar a responsabilidade toda para você. Para mim, vai para os pênaltis e eu não sei quem ganha. Qual é a sua opinião? Ah, cara. Assim, a minha opinião, cara, eu espero que vá para os pênaltis, porque eu gosto de emoção até o final. Mas eu vou puxar a sardinha pro lado do Flamengo, assim. Eu espero que sim, possa ter assim um Vasco e Flamengo numa final. Tô aqui cantando a bola da final da Copa do Brasil. Eu espero que sim, esteja um clássico do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Eu espero sim, cara, mas a gente não pode descartar os outros dois times, que são excelentes times também. E é isso aí, Pedrão. Vamos já finalizando o vídeo por aqui. Esperamos dois excelentes jogos, independente dos resultados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder dar um like, compartilhar, se inscrever aí no canal para poder dar aquela fortalecida pra gente. Tamo junto, rapaziada. Se despede aí da galera aí, Pedrão. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.